sábado, dia 16 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui nesse sábado para falarmos de muitas coisas, né? Vamos falar aí de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, de Donald Trump, Hugo Mota, Nicolás Maduro. Assunto é o que não falta. Até porque, muito embora aí a imprensa consorciada, o sistema esquerdista brasileiro tenta jogar um balde de água fria em todos nós conservadores, dizendo que está tudo acabado e que vai acontecer isso ou aquilo. Na verdade, eles estão tapando o sol com a peneira. Tem muita coisa por trás dos panos que eles não dizem, mas nós sabemos. E vamos conversar sobre tudo isto. Primeiramente, vamos lembrar que hoje pela manhã o nosso presidente Jair Bolsonaro esteve no hospital novamente, né? E sempre quando o Bolsonaro vai ao hospital, nós ficamos apreensivos. Afinal de contas, há muito tempo ele vem sofrendo as consequências daquele ato de um lobo solitário que ninguém investiga, que ninguém quer saber quem é o culpado. Mas todo mundo sabe que tem um dedinho ali do PSOL, Jean Willis, Manuela Dávila, né? Ou seja, não querem mexer nesse vespeiro. Mas um dia essa história virá à tona, tenho certeza. Fato é que Bolsonaro esteve hoje no hospital apresentando um quadro persistente de esofagite e gastrite. Isso segundo o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star. E de acordo com o comunicado, os exames laboratoriais evidenciaram imagem residual de 2 infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. O médico Leandro Ekenik afirmou que o tratamento do ex-presidente segue apenas com o uso de medicamentos, sem necessidade de cirurgia. Muito bem. Nós sabemos perfeitamente que essa é uma situação que, infelizmente, não vai ser resolvida. Esse é o dano colateral que o nosso presidente vai ter que carregar até o fim de sua vida. Porque realmente o que aconteceu depois daquele ato covarde, criminoso, lá em Juiz de Fora, as consequências estão presentes até hoje, para a infelicidade do nosso presidente, que está sim muito debilitado fisicamente, mas nem por isto baixou sua guarda, muito pelo contrário, sempre líder, sempre capitão, nunca deixando um soldado para trás. E muito embora a perseguição sobre ele continue ativa e permanente, há de chegar o momento onde todos cessarão essa perseguição. Por quê? O troco virá. Se vem. O troco virá, não vai ficar barato. E eu vou explicar já o porquê que isso não vai ficar barato, né? Mas antes, eu quero citar aqui para vocês, ou lembrar a vocês, sobre aquela choradeira de ontem. Meu Deus do céu! Quer dizer então que a tal Andréa Sagui, pronto, achei o nome legal para ela, Andréa Sagui. Ela ficou revoltada porque o Marco Rubio cassou os vistos da mulher e da filha de apenas 10 anos do Padilha. Ela ficou triste, chocada. Disse que achou cruel, porque o que fez a menina de 10 anos para merecer a perda do seu visto, qual o risco que ela representa para a soberania americana. Blá, 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 blá. Essa Sagui nunca fez o mesmo drama quando a Polícia Federal do sancionado fez o mesmo com a filha do Oswaldo Eustáquio, por exemplo. Quando a polícia daquele ministro prendeu idosos com crianças pequenas
pais e mães com seus filhos menores e levaram todos para aquele cativeiro da Polícia Federal no dia 9 de janeiro de 2023. A imprensa não falou nada das crianças. Será que elas também representavam algum risco para a soberania nacional? Ela ficou revoltadinha. Está revoltada com Eduardo. Até onde vai as atitudes de Eduardo Bolsonaro? Alguém tem que parar Eduardo Bolsonaro. Vai chorar na cama que é lugar quente, dona Sagui. Porque muita coisa virá ainda. Não adianta a imprensa consorciada ficar destilando veneno pelas ventas. Para atacar o Eduardo Bolsonaro, que está agora inatingível pelo sistema que vocês protegem. E preparem-se, pois o pior ainda virá, inclusive com a emissora platinada, que dá emprego a vocês e que também está na mira do Marco Rubio. Aliás, nesse exato momento, o próprio Eduardo Bolsonaro quer mesmo que o Hugo Mota casse o seu mandato. Tenho certeza que ele está torcendo para isto. O mandato de deputado federal. Até porque, tem um detalhe, voltar ao Brasil o Eduardo não vai mesmo, que ele não é besta. Ele sabe que se pisar no Brasil vão caçar seu passaporte e provavelmente dar ordem de prisão a ele. Então, pode caçar o mandato. Só que se isto acontecer, será mais um capítulo explosivo da política brasileira. O Eduardo está se preparando para enfrentar os 4 processos de cassação que avançam contra ele. E se isto acontecer, será a faísca que acenderá o barril de pólvora. Vai acender de vez esse pavio e, claro, vai causar uma explosão sem precedentes na relação Estados Unidos e Brasil. Como mesmo ele disse, se for para acontecer, então que seja com o menor sacrifício possível. Mas, se for necessário, iremos sacrificar tudo e queimar toda a floresta. Ou seja, se precisar, ele vai tocar fogo no que puder. Porque ele não tem mais nada a perder. Ele está fora do Brasil, longe de seu pai, e sabendo da perseguição que acontece aqui dentro, então é óbvio que voltar ele não vai. Essa frase do Eduardo Bolsonaro demonstra que ele está seguro no que está fazendo e vai sim até as últimas consequências, já que está, obviamente, protegido pelo governo americano. Ele já tem um green card que foi dado pelo Donald Trump. Não pelo Donald Trump, evidente, a mando de Donald Trump. Para aliados, o movimento de Eduardo serve como símbolo de resistência. Já para os adversários, a fala dele serviu como uma confissão aberta de que pretende incendiar o cenário político brasileiro, e custe o que custar. Já o presidente Hugo Mota já desbloqueou 4 pedidos de cassação contra ele, que agora caminham no Conselho de Ética, e com isto Eduardo pode se transformar em mártir político, denunciando aí a perseguição e reforçando seu discurso de que o Brasil vive sim sob uma ditadura de toga. O Eduardo ainda afirmou em entrevista recente que não quer queimar a floresta inteira e acabar com tudo, mas está fazendo uso do passo a passo para pressionar as autoridades e recobrar a consciência. Ou fazendo pressão nas autoridades para que eles recobrem a consciência. O Eduardo está consciente, sim. Agora, caso ele consiga salvar seu mandato, até porque eu não sei qual é a finalidade de manter um mandato desse jeito, ele não vai conseguir administrar seu mandato lá dos Estados Unidos, mesmo que o colocassem como secretário
de Relações Exteriores, dificilmente isso aconteceria, mas caso ele consiga salvar o mandato, ele certamente sairá fortalecido como o porta-voz do radicalismo contra o Supremo Tribunal Federal. Radicalismo não seria a palavra correta, porque não se trata de radicalismo. Trata-se apenas de querer colocar o poder judiciário no seu devido lugar, como ele deve ser. Ninguém quer acabar com o Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário. São 3 poderes no Brasil. Os 3 têm que estarem vigentes, porém dentro do que diz a Constituição, né? Só que, vamos supor que o Eduardo seja cassado. Aí ele vai ganhar o status de vítima e vai explorar com muita proeza o discurso de exílio político, transformando sua saída compulsória em bandeira de luta. Uma narrativa já ensaiada em declarações onde diz que viverá décadas no exílio, mas não se curvará. Na prática, o Eduardo Bolsonaro mostra que está disposto a usar a própria cassação como um combustível para incendiar a política brasileira, dentro e fora do Brasil. Em suma, o filho do nosso presidente Jair Bolsonaro já não esconde mais a tática de jogar até as últimas consequências. Nos porões de Brasília, cresce então a sensação de que a ameaça de queimar a floresta pode não ser apenas uma metáfora, mas a linha de frente de uma guerra política que mal começou. Tem muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer. Mas, porém, contudo e todavia, o sistema profundo lá de Brasília não contava com uma bomba política que se estatelou na mesa da presidência da Câmara dos Deputados ontem. Brasília voltou a ser sacudida por um novo capítulo de escândalo, pois documentos revelam que o Hugo Mota tem lá um chefe de gabinete, né, que acumula poderes sem precedentes. Pois é, saiu a notícia aí que a chefe de gabinete do Hugo Mota tem aí a função de receber salários de uma série de funcionários na Câmara dos Deputados. Ela recebeu procurações de 10 funcionários e ex-funcionários do gabinete que autoriza ela a movimentar livremente os salários deles. Olha que coisa! A revelação seria apenas mais um episódio do chamado toma lá da cá da política brasileira. Não fosse um detalhe explosivo. A servidora em questão já é ré em um processo por rachadinha. Ela é ré em um processo de rachadinha e continua trabalhando no gabinete do Mota. Que coisa, hein? Ela também é ré em um esquema criminoso em que partes dos salários de assessores é desviada para beneficiar políticos e operadores. Ela tinha, inclusive, poder ilimitado para sacar salários. Agora, fontes ligadas ao caso afirmam que esse esquema não é uma prática isolada. A concentração de poder nas mãos de um único operador dentro do gabinete abre espaço para chantagens, fraudes, enriquecimento ilícito, funcionando aí como um caixa paralelo. Com esta bomba, Hugo Mota agora se colocou numa espécie de mira, né, dos holofotes. Agora, a partir de segunda-feira, os holofotes vão estar todos em cima de Hugo Mota. E não terá por onde fugir, pelo menos de forma legal. Porque sabemos que tem um Supremo aí que facilita as coisas para esse pessoal, né? Essa revelação mina seu discurso de renovação e transparência.
abrindo uma crise interna no Partido Republicano, inclusive, e chamar a atenção até mesmo do judiciário. O escândalo explode justamente no momento em que Hugo Motta estava tentando se projetar nas articulações políticas, entre pautas como o PL da anistia, o fim do foro privilegiado e a possível cassação de Eduardo Bolsonaro. O fato de uma ré por crime de rachadinha ocupar um cargo tão sensível dentro da estrutura de Hugo Motta levanta suspeitas sobre a existência de um esquema sistêmico de desvio de salários. Para a oposição, o caso é a prova do apodrecimento moral da política brasileira. Para os aliados, é um constrangimento que ameaça travar votações e abrir espaço para pedidos de investigação formal. Já para Hugo Motta, o episódio pode comprometer sua imagem de articulador confiável e até mesmo colocar em xeque sua permanência na presidência da Câmara. Em suma, o que se desenha em Brasília não é apenas aí um escândalo de gabinete. É a exposição de um sistema de rachadinha institucionalizada em pleno coração do Congresso, com uma chefe de gabinete ré por corrupção, controlando salários de servidores como se fossem cofres pessoais. O helicóptero está passando aqui para me atormentar. É difícil. Mas é uma coisa inacreditável imaginar como as coisas funcionam. Até porque saiu uma outra notícia ontem que confirmou o que eu já havia dito em vídeos anteriores, que não adiantava ir atrás de CPMI ou de CPI do INSS. Eu falei aqui, até houve uns comentários dizendo que não era bem assim, que a gente não podia desistir, mas eu falei, a relatoria vai cair na mão da esquerda, mas não deu outra. Ontem o Hugo Motta já destinou a relatoria, a pessoa que vai fazer o relatório final da CPI, a um petista. Nem marquei o nome de quem é, porque a hora que eu vi que era um petista, já era. Que vai acontecer igual a CPMI do pandemônio. Vai ser a mesma coisa. Não vão investigar quem precisa e vão jogar a culpa tudo em Jair Bolsonaro. E o relator, no final, vai escrever exatamente isto. Então, é assim que funciona a política no Brasil. Agora, voltando a falar um pouco dos Estados Unidos, eu queria dizer aos senhores que Donald Trump ele pode se transformar no num novo grande líder do mundo ocidental do século XXI. Por quê? Muito embora a imprensa o chame de louco, de governante irresponsável, que caça vistos de crianças de 10 anos, é claro que são retóricas que não se sustentam, principalmente depois do grande encontro de ontem entre Vladimir Putin e ele, lá no Alasca. A imprensa não quer admitir, mas agora está nas mãos de Volodymyr Zelensky um futuro acordo de paz para colocar fim a esse conflito que já ceifou a vida de milhares de jovens. O cumprimento formal entre os dois líderes deixou claro que as cartas estão na mesa e basta saber qual será o resultado do encontro que Zelensky terá com Donald Trump na próxima segunda-feira, lá na Casa Branca. O fato é que os Estados Unidos sempre acaba sendo aquele país que lidera acordos fundamentais e basta lembrar que foram os americanos que, junto de Mikhail Gorbachev, acabaram com a poderosa União Soviética. Vocês se lembram disto? Faz tempo, mas foi assim. E os Estados Unidos também ajudou o Gorbachev com a derrubada do Muro de Berlim. Vamos lembrar disso tudo.
Vamos lembrar que toda a Europa tem uma dívida de gratidão com os Estados Unidos por conta do Plano Marshall, que ajudou a reconstruir a destruída Europa após a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, tudo isso para dizer que agora os mesmos Estados Unidos estão prestes a derrubar Nicolás Maduro, que ninguém sabe ao certo aonde está e como está. O povo está nas ruas lá da Venezuela, vibrando, fazendo festa, derrubando estátuas do Hugo Chávez. Mas o Nicolás Maduro mesmo ninguém sabe onde está. E além disto, os mesmos militares americanos estão com ordens de caçar e pôr fim ao narco na América Latina. Uma das propostas para selar a paz entre Rússia e Ucrânia oferecida por Trump é a possibilidade de os Estados Unidos derrubar os embargos colocados contra a Rússia, acabar com as sanções que ajudaram a sufocar a economia russa. E com isto, a Venezuela voltaria a ter um governo democrático e sem interferência russa. Ou seja, o Trump ofereceu para o Putin: olha, ignore a Venezuela, faça o acordo de paz com os Zelensky que eu retiro as sanções contra vocês e tudo volta ao normal. Se isso se confirmar, evidentemente, a Venezuela não terá mais o suporte russo. E até porque, com o Nicolás Maduro caindo, vai entrar um governo democrático. Vai voltar a ter, acho que é o González, né, que ganhou a presidência no último pleito eleitoral, e a Venezuela estará livre desse Nicolás Maduro. Por tabela, o governo brasileiro ficaria sem pai e nem mãe, sendo obrigado a dobrar os joelhos aos Estados Unidos. Por quê? Já se sabe que a China não vai comprar os excedentes da produção brasileira. Até porque a China já tem estoque demais e não tem esse poderio econômico para arcar com tudo que sobrar do Brasil. Segundo, porque a China já selou um acordo para comprar soja americana. Terceiro, porque acertando a vida da Rússia, isso é bom para a China também, que continua com laços com Vladimir Putin, situação econômica melhorando depois que caírem as sanções. E por tabela, a Venezuela livre, leve e solta, tendo evidentemente uma aproximação maior com os Estados Unidos a partir de então. E o Inácio vai ficar olhando para os lados sem saber para onde correr, porque ele sabe que aqui dentro a batata também está assando. Então, meus amigos, era tudo isso que eu tinha para falar com vocês no dia de hoje. Entre coisas certas ou erradas, é o que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar, colaborem quem puder colaborar com o canal, ajude o canal a se manter vivo. Você pode se tornar membro por R$ 1,99, ou R$ 4,99, ou R$ 7,99. É uma promoção do Terra Brasilis News. E eu espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.